Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no canal Pioneiros, recebendo a visita de uma pessoa muito especial que vai trazer muitas informações para conversar com a gente. É um especialista não só em transporte público, mas em mobilidade urbana, em urbanismo. Tem uma larga experiência não só no Brasil, mas uma experiência internacional. E nós vamos falar hoje com o Marcos Quintela, que é diretor do Centro de Estudos da FGV Transportes. Boa tarde, Marcos. Muito obrigada por estar aqui, por vir conversar aqui conosco, com os pioneiros, e falar com o pessoal que segue a gente no canal e nas nossas páginas no Facebook e no LinkedIn, sobre um assunto que é tão importante, que é mobilidade urbana, e que às vezes é tão complexo, tem termos sofisticados, e a gente aproveita muito quando tem pessoas com a tua experiência para ajudar a gente a simplificar isso para as pessoas e mostrar como isso faz parte da vida delas. Então, obrigada por estar aqui conosco. Muito bem-vindo. Eu que agradeço, a satisfação, estou à disposição. Obrigado a todos. E pode começar a perguntar. Então tá, eu vou começar por um assunto que está na ordem do dia, Marcos. Está se falando muito na renovação, na modernização do centro do Rio, e vai a leilão um prédio histórico, que é o prédio da Cruz Vermelha, que fica ali justamente na Praça da Cruz Vermelha. Eu estudei ali mesmo ao lado, no Colégio Cruzeiro, e é um prédio histórico com um projeto do Ítalo Campo Fiorito, e isso acendeu um monte de luzes de alerta nas pessoas que estão de olho, não só no que está acontecendo no Brasil, mas no que acontece no mundo, né? Que é um processo de gentrificação. Você expulsa daquele, você renova aquele lugar, você qualifica aquele lugar, e de alguma maneira as pessoas, fica tão caro que as pessoas que moravam ali vendem seus imóveis e vão morar muito afastado, né? Esse foi um caso que ocorreu em Berlim em 2019, e o governo congelou os preços dos aluguéis para tentar conter a alta que estava acontecendo em Berlim. Aconteceu em Lisboa no ano passado, e em Portugal de maneira geral, aqui onde eu vivo, e o governo implementou medidas também para tentar conter isso, mas esperando que o mercado só se equilibre em 5 anos. Ou seja, ao mesmo tempo que é muito sutil, que a gente não percebe de imediato esse processo de gentrificação, ele também é muito violento, porque é muito difícil recuperar, né, retomar essas áreas para as pessoas. Como se dá esse processo de gentrificação? Como é a gentrificação e qual a relação que ela tem com mobilidade e transporte público? É uma tendência natural, né? A gentrificação é uma tendência natural, aconteceu em vários lugares, Barcelona, né? Aconteceu isso, e vai acontecer sempre. O problema não é a gentrificação. O problema é como que ela acontece, como é planejada exatamente a mudança dessas regiões, e como é que as pessoas que estavam ali vão ser realocadas. Planejamento urbano. Então, ali entra o papel do transporte. Por quê? Porque na hora que você muda toda uma situação dessa, requalifica uma região e vai transportar pessoas, ou o nome forte, né, que a gente usa aí, vai expulsar as pessoas por questões econômicas, você tem que ter para isso todo um planejamento prévio, que não acontece. Isso não existe, nunca existiu no Brasil. Praticamente as coisas acontecem aqui, mais ou menos ali na marra, né? As coisas vão acontecendo. Acontece, por exemplo, você vai na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, você vai ali na BR-040, indo para Petrópolis, subindo da Serra. Aí foram criados vários conjuntos habitacionais de uma forma não planejada. E foram anos e anos para eles começarem a ser ocupados, tipo esses projetos Minha Casa Minha Vida, né? Aquela situação. Só que eles criaram aquilo ali e não tinha modos de transporte, não tinha como as pessoas serem levadas para aquela região. Então agora, você passando ali na 040, como acontece na Dutra, acontece em outros lugares, as pessoas não tinham, e essas pessoas foram remanejadas de outros lugares. Então, com isso, você não tem o transporte, que é um serviço que participa da nossa vida 100% do tempo, 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Então, eu falo sempre o seguinte: não adianta eu ter hospitais,
escolas, construir colégios, lazer, se eu não tiver capilaridade, a rede de transporte que faça toda a ligação dessas ações todas governamentais. Como também não acontece isso, nós temos um planejamento urbano totalmente distorcido, né? Distorções muito grandes, segregações, favelização. Então, a gentrificação na cidade do Rio de Janeiro, ela leva à favelização, de certa forma. Cria comunidades fora ou até dentro da área urbana, da área mais assim, ou até periférica, perto da zona requalificada. Isso acontece. Em vários lugares, em São Paulo aconteceu isso. Então você tem, é possível você ter uma favela perto da região qualificada? Como é que acontece isso? Por quê? Porque eu preciso de mão de obra, eu preciso de trabalhadores, eu preciso de pessoas que vão servir toda essa área requalificada. E essas pessoas vão morar onde? Elas podem até morar na periferia, mas como é que elas chegam no trabalho? Como é que acontece esse processo? Então, é uma situação muito complicada. A gente sempre parece que a gente só critica isso, mas não é criticar, é uma questão de ver, né, os fatos, né, você fotografar o que acontece nas regiões metropolitanas do Brasil, que são muito sacrificadas. Né? A maioria das regiões metropolitanas do Brasil são bastante complicadas em termos de transporte, em termos de mobilidade urbana. A mobilidade urbana no Brasil é um problema recorrente e de décadas que todo mundo tenta resolver, ou será que tenta mesmo, né? E não se resolve. Você está tirando as pessoas de uma zona onde tem transporte, sabe? Que é o centro da cidade. Para onde você vai levar essas pessoas?